A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, o momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse estudo, nessa jornada de conhecimento, e estou aqui muito bem acompanhado do nosso pastor e professor, pastor Mário Souza. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje a estudar a quarta lição desse segundo trimestre, que será uma lição, como as demais, maravilhosa. Muito teremos a aprender sobre Jesus, que é o pão vivo que do céu desceu para o alimento, não só das multidões, mas do mundo inteiro, inclusive você, eu, cada um de nós. Muito teremos a aprender. E saiba que este programa seja para você semanalmente necessário. Irmão Peter. É bem assim, irmãos. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Taparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Taparica, Vila Velha, Espírito Santo. E você está convidado a participar conosco da EBD. Temos a Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 8h30, culto de louvor e adoração às 17h45. Às terças-feiras temos o nosso culto de doutrina às 19h30. Quinta-feira, culto clamando pelo impossível, 19h30, todos aqui no templo. Não deixe de seguir o canal da DCI no YouTube. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos nosso momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Também, às segundas-feiras, temos o Momento EBD, às segundas-feiras, às 8 horas, no canal da DCI no YouTube. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar esse conteúdo para alguém que precisa, para um professor da EBD que você conhece. Então, você que é professor da EBD, você que é aluno, nos acompanhe nessa lição maravilhosa, que é a lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de abril de 2025. O título dessa lição é Jesus, o pão da vida. Texto áureo: Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. Verdade prática: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Leitura bíblica em classe, está lá no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os objetivos dessa lição, aquilo que você, professor, tem que passar para o seu aluno, são os seguintes. Primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro,
correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. A introdução dessa lição diz o seguinte: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos, amigos e companheiros em Cristo, iniciando esta lição sobre Jesus como o pão vivo, o pão da vida, o pão que desceu do céu, quero lembrar a vocês o que estudamos a semana passada, lembra? Sobre a água. Na lição passada, Jesus se apresentou àquela mulher como água viva, água que produz salvação eterna. Hoje, nesta semana, estaremos estudando sobre ele como o pão que alimenta, sacia nossa alma. Veja que ao mesmo tempo que ele é água viva, ele é pão vivo. E o que é interessante, a exemplo daquela mulher que foi ali para resolver um problema, uma necessidade física de água, a multidão também ali estava com o mesmo propósito, não é? Isso significa que o estado de carência da humanidade é a mesma, só muda de endereço. E os homens naturais sempre se preocupam com as suas necessidades materiais. Quando falo homens aqui, estou falando do ser humano, do gênero humano. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12 e 13 da sua primeira epístola, ele disse que o homem natural só entende das coisas naturais. Agora, o homem espiritual entende bem tudo, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, o homem espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém ele é discernido, porque ele tem a mente de Cristo. Então, é por isso, amados, que se faz necessário o intervir do Espírito Santo no ser humano, gerando-o de novo, como já lemos em lições passadas, né? Aqui no capítulo 3 deste livro. A necessidade do novo nascimento. Por quê? Porque se o homem não nascer de novo, jamais ele compreenderá as coisas espirituais. E vimos esses exemplos marcantes nas vidas de Nicodemos, daquela mulher samaritana e na lição de hoje da multidão. Nicodemos, ele não entendeu o nascimento espiritual, não é verdade? Ele quis compará-lo com o natural. Jesus teve que esclarecê-lo, revelá-lo. A mulher samaritana também não entendeu sobre a água espiritual, chegando até dizer como que Jesus tiraria, sem nenhuma vasilha, a água do poço para dar para ela. E Jesus disse que quem bebesse daquela água tornaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele desse nunca mais teria sede. Por fim, pela revelação também do próprio Jesus e do Espírito Santo, ela entendeu, bebendo desta água, isto é, aceitando-o como seu Salvador. E agora, o pão. O que aquela multidão entendia era do pão físico, para suprir suas necessidades físicas. Quando Jesus quis apresentá-los um pão espiritual, um pão eterno, que quem dele se alimentasse nunca mais teria fome. E é claro, irmãos,
que ao longo do seu ministério muitos foram entendendo. Tanto é que muitos o aceitaram, receberam, mas outros permaneceram em suas ignorâncias espirituais, permanecendo no seu lado natural das coisas. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que as nossas mentes espirituais se abram. Que a revelação do céu chegue a cada um de nós. E que possamos compreender as coisas espirituais. Mas para isto, temos que ser espirituais. E para sermos espirituais, temos que nascer de novo. Daí Jesus dizer que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3 e 5, respectivamente. Que o processo do novo nascimento aconteça na vida de cada um de nós. Somente assim, nascidos de novo, sendo espirituais, compreenderemos as coisas espirituais. Então, que todos entendam que assim como o corpo precisa do pão físico, a nossa alma precisa do pão espiritual. E este pão espiritual se chama Jesus. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro subponto, a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, versículo 9. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 32 a 44 e Lucas 9, 10 a 17. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão, depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Segundo subponto, o milagre. Como único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. João 6, de 11 a 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Pastor Mário. Observamos que nestes 2 subpontos, Jesus opera um tipo de milagre diferente dos outros milagres, conforme disse muito bem o nosso comentarista. Porque Jesus curava os enfermos de todas as espécies, fazendo paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, não é? Fluxo de sangue sendo estancado, demônios expulsos. Tudo isto aqui eram milagres atinentes a pessoas físicas, com seus problemas físicos ou espirituais. Agora, aqui, era mais que milagres físicos. Aqui eram verdadeiras operações de maravilhas. Tivemos um outro caso, que foi exatamente quando ele acalmou a tempestade no mar da Galileia, acalmando os ventos, aquietando o mar. Isso é maravilha extraordinária, irmão. Somente ele pôde isso fazer. E agora, a multiplicação dos pães e dos peixes. O evangelista afirma aqui que ele faz uma pergunta a um dos seus discípulos
no sentido de testá-lo, porque ele muito bem já sabia o que iria fazer. Olha que coisa linda. Ele já sabia. E os discípulos, é claro, não souberam lhe dar a devida resposta ao olhar a multidão, principalmente quando um dos seus discípulos disse que ali tinha um jovem que trazia consigo até para o seu lado pessoal, né? Que ele não sabia quanto tempo ficaria ali. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos, que só dava para ele. O que fazer com isto, diante de tantos? Foi o que um dos discípulos perguntaram. E qual era o relato? Só de homens, cerca de quase 5.000. É isso que o evangelista narra. Agora, é claro que ali também estava o que mais? Mulheres, jovens, idosos e crianças. Se você multiplicar isto por 3, vai dar cerca de 15.000. Vamos falar quase 15, porque o evangelista falou quase 5.000 homens. Mas se analisarmos bem, um pouquinho melhor, provavelmente foi mais. Sabe por quê? Porque sempre existiu mais mulheres do que homens. Principalmente naquela época onde havia muitas guerras. E quem ia para as guerras? Os homens. Era muito comum ter cidades inteiras repletas de viúvas, cujos maridos haviam falecido nas guerras. E se tinha mais mulheres que homens, muito mais crianças, é ou não é? Porque era muito comum nos casamentos antigos os casais terem muitos filhos. E nisso tudo aponta-se também para o alto índice de idosos. Então veja que era uma multidão que qualquer número que você disser aqui vai bater. É por isso que o narrador, o evangelista, ateve-se a falar de homens, quase 5.000 homens. Homens, mas, numa análise mais apurada, chegamos à conclusão que foi muito, muito mais que isto. E conforme relata o segundo subponto, que dá o título de milagre, imaginem, senhoras e senhores, o tamanho deste milagre. Se aqueles 5 pães era para uma pessoa, quantos pães para mais de 5.000 homens, mulheres, idosos, jovens e crianças, hein? O próprio discípulo disse que nem 200 dinheiro daria. Cada dinheiro, irmão, era o salário de um dia. 200 dinheiros, seria necessário um salário de 200 dias. Imaginem. Isso ultrapassaria o quê? Um salário de mais de 6 meses e 20 dias no calendário judaico. 30 vezes 6, 180, com mais 20, 200. Cerca de 6 meses e mais 20 dias. Está vendo? Quanto dinheiro para alimentar tão grande multidão? E ele ainda disse que não daria. Entretanto, bastou 5 pães, 2 peixinhos, para que o milagre divino acontecesse. Então, Deus é ou não é o Deus do impossível? E o que é interessante, queridos, que após a conclusão, o que aconteceu? Houve sobras que ainda encheram 12 cestos. A multiplicação foi tamanha que todos se alimentaram muito bem, até se fartarem, e resultou ainda numa sobra imensa. Esses 12 cestos dariam para alimentar quantos e quantos mais, não é verdade? E deve ter dado.
Se ele disse que era para que nada se perdesse, tudo aquilo foi muito, muito bem aproveitado, o que prova que o senso de organização, de cuidado e de responsabilidade do nosso divino mestre. Quantos desperdícios temos, não é? Quantas sobras de comida vão para o lixo, enquanto muitas vidas estão perecendo de fome. É uma lição para cada um de nós. Chega a ser, né, pecado a gente desperdiçar tanta comida e jogar fora, enquanto muitos estão morrendo de fome ao redor do mundo. É uma mensagem para que nisso pensemos. Mas veja que o nosso Jesus realmente é Deus de milagres. Ele opera maravilhas extraordinárias que jamais a nossa mente humana conseguirá entender a sua profundidade. Pense nisto, viu? Vamos ao terceiro subponto. Terceiro subponto. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. João 6:2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. João 6:27. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Pastor Mário. Neste subponto aqui, deparamos, ou melhor, deparamos, né, com um problema. Este subponto aqui nos mostra uma realidade bem diversa do que Jesus gostaria, do que Deus gostaria que acontecesse. A maioria dos seres humanos só procuram seus próprios interesses, se focam em suas necessidades. Jesus sabia disto? É claro que sabia. Tanto é que ainda no capítulo 3 desse evangelho lá atrás, naquele diálogo, né, que ele teve com Nicodemos, quando chega no versículo 19 em diante, ele próprio disse que ele, a luz, veio ao mundo. A luz veio ao mundo, porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo aí o que é o ser humano? Então, o que Jesus deparava ali, do lado dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos herodianos, da alta elite, uma rejeição plena. Eles não reconheciam em Jesus o Messias. Eles não reconheciam em Jesus o Filho de Deus. Do outro lado, uma multidão que só pensava na sua necessidade física. Eles queriam ir atrás do Senhor Jesus porque sabiam que dele viria o que lhes supririam as necessidades. Está vendo? E Jesus entendeu isto, ainda disse: vocês me buscam por causa do pão que perece. E o comentarista disse que hoje em dia não mudou. Não são poucos os que vão aos templos atrás de curas, somente. Atrás de portas abertas para emprego, portas abertas para as finanças, sem nenhum interesse na salvação de suas almas, perdão de seus pecados. Que realidade triste, crua
e nua. É por isso que Jesus disse que muitos são chamados. Entretanto, poucos são os escolhidos. Lendo Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, eis o que nos disse o nosso divino mestre: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. De antemão, Jesus já está dizendo que o céu é para poucos. Que verdade triste, não é? A maioria das multidões se perderá por conta disto, porque só querem visar lucros próprios. Eles estão indo às igrejas atrás da bênção, atrás da bênção e não do abençoador. Atrás da cura e não daquele que tem o poder de curar. E uma boa lembrança para isto é a passagem dos 10 leprosos. Até o próprio Jesus ficou admirado quando só voltou um para agradecê-lo. E ele disse: não foram 10? E os outros? Vocês estão vendo, irmãos? De cada 10, de repente, um volta e aceita Jesus como Salvador. Os outros só querem ser beneficiados. O grosso daquela multidão só queria o seu sustento físico. Agora, louvamos a Deus porque sempre haverá uma minoria que quer algo mais. Não somente o seu lado físico ser solucionado, mas principalmente o seu lado moral, o seu lado espiritual. Na lição passada, nós estudamos sobre o que é a verdadeira adoração. E nessa lição de hoje, então, nos esclarece muito mais. Isso quer dizer que as igrejas estão lotadas. Agora, quantos adoradores estão nelas? E quero vos dizer algo que pode espantar muita gente. Quando a trombeta tocar, muitos templos que estão lotados permanecerão lotados. Porque, infelizmente, a maior parte destas multidões só visam lucros e preenchimentos de necessidades pessoais. Poucos são os adoradores. Poucos são os que verdadeiramente procuram o Divino Mestre para adorá-lo, servi-lo, amá-lo, honrá-lo e segui-lo em direção aos céus. E eu espero em Deus que você seja uma destes poucos verdadeiros adoradores que estão procurando em Deus o alimento da alma e não do corpo. E dizer, como disse o salmista: assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E para estes, Jesus está a responder dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, de 2 em diante. Pense nisto. Vamos dar sequência à nossa lição. Segundo ponto da nossa lição: Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro subponto: e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos.
A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um de seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: Onde compraremos pão para que estes comam? João 6, 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Segundo subponto, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João 6, 7 a 10. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local, não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. João 6, 6 a 14. Pastor Mário. Deus sempre sabe o que faz. Ele nunca foi apanhado de surpresa e jamais será. Desde a eternidade, que ele já sabia de antemão que os anjos que ele criou, dentre eles, um grande grupo contra ele se rebelaria. E assim aconteceu. Quando ele formou o homem, ele já sabia desde a eternidade que este homem não resistiria por muito tempo à tentação de Satã e em pecado cairia. E com seu pecado, toda a raça humana, também escrava, se tornaria. Isso quer dizer que Deus, na sua presciência, como onisciente que é, ele conhece bem todas as coisas por antecipação. Ele nunca foi apanhado de surpresa. E por isto, ele sabe o que faz e como faz. Neste caso aqui, Jesus de antemão já sabia que aquela multidão voltaria sempre, como voltou. De antemão também ele já sabia que daquele lugar onde eles estavam, nenhum recurso teria para aquela multidão alimentar. E o que ele faz? Ele interpela o seu discípulo, o coloca em prova, perguntando a ele como fazer, né? Como vamos dar comida para essa multidão? A resposta não se fez demorar, não é verdade? Mas, como diz muito bem o evangelista João, ele sabia de tudo. E o porquê daquela pergunta, não é? Estrategicamente, ele se posiciona naquele lugar alto, de onde ele contemplou a multidão. Aliás, isso era muito comum. Naquela época, não tinha nenhum aparelho sonoro, não é? Mas era bem típico aquilo ali. Quando você falava de uma altitude, a sua voz ecoava e podia ser ouvido por muita, muita gente. Vemos no Velho Testamento, por exemplo, quando Davi, de um monte, conversou com o oficial de exército de Saul do outro lado. Era muito comum esse tipo de conversa e de boa audição. Então, Jesus sempre se posicionava estrategicamente para falar para as multidões, ora dentro de um barco, ora numa certa elevação, e assim por diante. Mas a meta ali principal era, daquela situação, ele extrair uma lição para dar aos seus discípulos. E com isso ele quis dizer que, no exercício do ministério que eles teriam no futuro, na maioria das situações, eles precisariam do
total intervir de Deus. Na obra do Senhor é assim, irmãos. A fé tem que estar operante sempre, porque muitas coisas não podem serem feitas apenas com recursos humanos, sejam eles intelectuais, econômicos ou coisa que o valha. Há coisas na obra de Deus que somente Ele pode fazer. Ele próprio disse: há coisas que eu faço que não entendeis agora, mas entenderás depois. João, capítulo 13, versículo de número 8. E esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Hebreus 13, 8, ele permanece conosco para nos dar assistência, nos fortalecer, operar em nossas vidas e intervir de maneira gloriosa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Tanto é que, quando ele ordenou os discípulos pregarem o evangelho, ele disse que os sinais seguiriam a essa pregação. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Preste atenção agora. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, de 15 até o 18. Observem, o evangelho é por nós pregado. Agora, os sinais é por ele operado. Quem expulsa demônios? É ele. Quem cura os enfermos? É ele. E tudo de maneira sobrenatural. Quem batiza com o Espírito Santo? É ele. O que foi que ele disse? Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Está vendo? O batismo com o Espírito Santo. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que o evangelho é acompanhado de sinais. E era isto que ele queria que os discípulos compreendessem. E a maior prova ele deu ali mesmo, quando todos sabiam que não havia nenhum recurso humano que tivesse condições de alimentar aquela multidão. Muito menos aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Somente uma intervenção sobrenatural. E isso aconteceu. Eles viram acontecer. E Jesus disse mais ainda, viu? Depois, em João 14, 12, que os seus discípulos fariam coisas maiores do que ele fez. E fareis obras maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14, 12. Então ele quer dizer que ele nos deu poder, autoridade para pisarmos escorpiões, serpentes e fazermos maravilhas. Lucas 10, de 18 em diante. Então ele nos deixou esta lição, que os seus discípulos, depois apóstolos, e nós, os ministros, e os que seguiram através dos séculos e milênios, precisamos sim, totalmente dele, para que o nosso ministério seja fecundo, abençoado e poderoso. Até certo ponto, ele permite que o lado humano haja, mas daí para frente, somente as intervenções divinas na sua obra farão com que o reino de Deus cresça e progrida sempre. A própria conversão de almas é um ato único e exclusivamente divino. Ao pregador cabe pregar, mas o convencer o pecador, somente o Espírito Santo é quem faz. Ele convencerá
o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Então, aqueles desafios, ou aquele desafio que Jesus lançou sobre os discípulos, ele continua lançando sobre cada um de nós. Mas ele, como ali estava e o milagre operou, ele diz que continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para fazer o quê? Milagres. No meio da igreja, através do ministério da igreja, trazendo almas ao seu reino, e essas almas sendo resolvidos os seus problemas, seja de que ordem for, com os milagres, com as intervenções divinas. Que coisa linda, não é verdade? Vamos ao terceiro subponto. Terceiro subponto, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. João 6,9. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Pastor Mário. As soluções de Deus são e serão sempre extraordinárias, maravilhosas, totalmente fora do comum terreno humano. Tudo isso porque ele é um Deus de milagres e também dos milagres. Como disse o anjo do Senhor a Maria e também a Isabel, que não existe nada impossível para Deus. Não existe nada difícil para Deus. E como aquele centurião disse ao Senhor Jesus, dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Quem disse isto foi uma autoridade romana que estava habituado ao poder humano, a dar ordens e ser obedecido. Entretanto, ele sabia que para curar o seu servo, ele já não tinha esse poder. Não existia nele esta autoridade. Entretanto, ele viu este poder e esta autoridade na pessoa de Jesus. E disse, olha, o meu servo está miseravelmente enfermo, endemoniado. E ele se sentiu tão pequeno, que quando Jesus quis se dirigir à sua casa, ele disse, Senhor, não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. E após dizer o que ele fazia e como era obedecido pelos seus subalternos, ele disse para Jesus, num reconhecimento maravilhoso de uma autoridade que sabia o que estava dizendo, Senhor, dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Para o Senhor nosso Deus, basta apenas uma palavra. Basta apenas um ato de execução. E tudo acontecerá. A Bíblia diz que por sua palavra ele criou os mundos. Ele criou o universo. Ele criou os satélites, os planetas, os cometas, as galáxias, com suas milhões e milhões de estrelas. Os montes, os outeiros, o vale, enfim, os mundos, né? Geológico, botânico, animal, mineral, enfim, amados, pela palavra. Se ele fez tudo isto e, por fim, nos seus mínimos detalhes, ele formou o corpo humano, que até hoje, após mais de 6.000 anos, a medicina engatinha, não é? Descobrindo coisas daqui, dali. Quando Deus
já providenciou todos os mecanismos básicos ou sofisticados para que esse corpo funcione. Se ele fez tudo isto de maneira miraculosa, sobrenatural, qual seria a dificuldade de multiplicar poucos pães em muitos para matar a fome de uma multidão? Para nós, tudo. Para ele, nada. Coisa ínfima. Ínfima. O que basta é termos fé para que isto ocorra. E ele nos concede esta fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, ele disse na sua primeira epístola que o mesmo Espírito a uns dá a palavra da sabedoria, a outros a palavra da ciência, a outros a fé, a outros os dons de curar, a outros operações de maravilhas, a outros profecias e a outros dom de discernir os espíritos e a outros variedade das línguas e interpretação das línguas. Ele distribui esses dons. E de posse deles, em nome de Jesus, você opera milagres. Se dons de curar, para curar os enfermos. Se dons de maravilhas, até para intervir na natureza. Lembremos-nos de Josué, que ele orou, o sol parou. E hoje sabemos que foi Deus que segurou o eixo da terra para que o sol parasse e a lua também. Na verdade, foi toda a terra que parou diante da palavra de um homem. Josué 10, 13. Não foi diferente com Elias, quando lá no Monte Carmelo orou e desceu literalmente fogo do céu, que consumiu o holocausto, queimou a lenha e, inclusive, lambeu toda a água que estava na vala ao redor. Isso é operações de milagres. Como aconteceu no ministério de Moisés, abrir o mar vermelho, fazer a água se transformar em sangue, a rocha brotar água, maná todos os dias durante 40 anos, a água amarga se tornar doce, mediante um lenho que nessa água foi posto. Maravilhas em cima de maravilhas. O dom de discernir os espíritos, como Paulo, conhecendo um espírito maligno que o elogiava, e ele expulsou tal espírito. Atos 16, 17 e 18. Sim, Deus quer intervir no ministério da igreja, nas vidas dos crentes, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, fazendo maravilhas, assim como naquele dia ele multiplicou pães para mais de 5.000 pessoas, muito mais que isto, porque tinha homens, mulheres, jovens, idosos e crianças. E ainda sobrou 12 cestos. Extraordinária a operação divina. E a Bíblia diz que aquele Jesus é o mesmo. Ontem, daquela época, é hoje e será eternamente. Simples assim. Hebreus 13, 8. Você crê nisto? É ele que pergunta. Ele falou para uma das irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele termina perguntando: crês tu isto? Digamos a ele: eu creio, Senhor. E ele vai fazer a sua obra. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro subponto. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na reunião de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26. O Senhor compreendia
que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. João 6, 32 e 33. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João 6, 27. Segundo subponto, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz: Eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. 1. Eu sou o pão da vida. João 6, 35, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12 e João 9, 5. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 a 9. Eu sou o bom pastor. João 10, versículos 11 a 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E eu sou a videira verdadeira. João 15, de 1 a 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. João 6, 50 e 51. Pastor Mário. Nestes subpontos aqui, o que podemos observar? O real interesse da multidão. E qual é? Quem é o verdadeiro pão? Que produz vida, vida com abundância e salvação eterna. O real interesse da multidão, já falamos aqui reiteradas vezes nesta lição, que era meramente o seu lado material, era o suprir de suas físicas necessidades. Na verdade, não somente aquele povo, mas os líderes judeus esperavam um Messias que viesse libertá-lo de quem? Do domínio romano, do julgo romano, do domínio dos Césares. Eles queriam um rei. Os seus anseios era que Israel voltasse àquele período dos reis, da época de Davi, de Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, e etc, e etc, não é? Entretanto, Jesus não veio para isto, nem para exercer esse tipo de reinado naquele momento. Tanto é que ele disse para Pilatos que o seu reino não é deste mundo. Ainda não. Um dia será, no período milenar, quando ele voltar com a igreja na sua segunda fase, preste atenção, já na segunda fase, com a igreja, aí sim, ele vai salvar os seus irmãos judeus das garras do anticristo e de suas tropas, derrotando-os e estabelecendo um reino na terra, a partir de Jerusalém. Zacarias 14, 9. Ele será rei sobre toda a terra. E Jerusalém será a capital do mundo e no milênio. Durante 1000 anos. Nunca houve um reinado com tão longa duração. E nem tampouco com tal divina direção. Todos os reinos do mundo foram dirigidos por homens falhos, métodos falhos. A política mundial hoje, ela é regida em seus aspectos monárquicos, democráticos, ditatoriais, etc. Mas não existe nenhum sistema deste perfeito. Todos são falhos. Já o reino
milenar será teocrático. Governo de Deus com métodos divinos, infalíveis, inerrantes. O próprio Jesus será o rei sobre toda a terra, com toda a sua onisciência, onipotência e onipresença, ele governará o mundo. O anticristo, por mais sábio que seja, ele vai precisar da internet para olhar o mundo. Toda essa internet, todos esses métodos de rádio, televisão, revista, internet, etc., serão usados de maneira plena por este homem, o anticristo. Entretanto, Jesus nada disto precisará, porque, sendo ele onisciente, tudo ele saberá. Sendo onipresente, em todo o mundo estará. E sendo onipotente, tudo estará sob o seu comando, de tudo controle ele terá. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Então, queridos, se ele pode tudo isto, não pode multiplicar pães? É claro que pode. Agora, com aquela multiplicação de pães, ele queria que a multidão entendesse que o verdadeiro pão era ele. E que ele veio ao mundo para alimentar este mundo, tirando a fome espiritual do mundo. Porém, os homens têm amado mais as trevas do que a luz, preferindo viverem no lodaçal do pecado e na miséria, na pobreza, passando fome espiritualmente falando. Eles queriam um rei físico, mas Jesus não veio para governar neste momento fisicamente, e sim espiritualmente primeiro, pondo o seu reino nos corações dos homens, para que depois venha e instale o seu reino literal, que será no milênio. Sendo assim, ele hoje se apresenta como a água da vida para saciar a sede espiritual do mundo. E ele se apresenta como o pão da vida para matar a fome dos famintos espirituais ao redor do mundo. E eles não entenderam isto. Mas hoje nós, igreja, estamos entendendo. Cumpre-se aí, literalmente, o que João disse no seu Evangelho 1:12. Ele veio para o que era seu, o mundo. Mas os seus, irmãos judeus, não o receberam. O rejeitaram. Mas eis a promessa. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eles não quiseram? Nós queremos. Eles não entenderam? Nós estamos entendendo. Eles não foram revelados, mas nós, pelo Espírito Santo, revelados fomos. Eles esperam o Messias, que nós também esperamos. Eles não sabem que o Messias que eles esperam e que virá é o Jesus que já veio em carne e eles rejeitaram. Mas nós, igreja, pelo Espírito Santo, fomos revelados. Que o Espírito Santo nos revelou que o Messias que virá é o Jesus que em carne já veio. Então, nós sabemos que Jesus e o Messias trata-se da mesma pessoa, do mesmo personagem. Mas eles, até hoje, não sabem. Mas um dia, que já está breve, saberá, no final da grande tribulação. Então, veja o privilégio que temos, que estamos no lugar que era deles e chegaremos nos céus primeiros que eles. É por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Eles, os primeiros, nós, os últimos. Mas, entretanto, nós, os últimos, os gentios, que agora é a igreja, seremos os primeiros a entrar no céu. Que coisa maravilhosa, né? Então veja que a verdadeira razão deles era simplesmente todo um lado literal. Jesus, rei natural. E eles não entenderam isso. E Jesus queria dar para eles um pão espiritual
e eles só pensavam no material. Mas ele é o pão da vida e nós estamos nos alimentando dele. Isso é bom demais. Terceiro e último subponto. Terceiro subponto: o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios 11, 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes a salvação e a vida eterna. Pastor Mário. Quando Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo mesmo. Ele estava a falar do seu sacrifício na cruz. Que aquele que não o aceitasse não teria dele a salvação e com ele não estaria na eternidade. Paulo faz este simbolismo, porque o próprio Jesus disse, né? Quando ele celebrou a última Páscoa e instituiu a primeira ceia, da qual para ele foi a primeira e única. Mateus 26, de 26 a 30. E ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Depois ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei. Este é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Disse mais: e não beberei mais, até que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Está vendo? Lá na frente, então, Paulo repete essas palavras em 1 Coríntios 11, dizendo que o pão é o corpo, o vinho é o sangue, mas tudo isto de maneira simbólica. Não é transubstanciação, conforme algumas denominações ensinam. O que é isto? O pão, substância transformada no próprio corpo. O vinho, substância transformada no próprio sangue. Não é assim. O pão da ceia, juntamente com o vinho, simbolicamente representam corpo e o sangue de Jesus Cristo. É um ato simbólico. Certo? Agora, o sacrifício dele, este sim, literal. Ele morreu. O seu corpo ferido e o sangue jorrado significa sacrifício vicário, ou seja, morrer em lugar de outrem. Então ele morreu a nossa morte. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. Ele foi castigado para que tivéssemos a paz. E ele morreu para que tivéssemos vida e vida eterna. Portanto, quem aceita a Jesus como Salvador, verdadeiramente, está se alimentando espiritualmente do seu corpo e do seu sangue. Daí a Santa Ceia simbolizar isto. O que significa termos com ele uma perfeita comunhão e estar diante dele, com ele sempre, até que ele volte para nos arrebatar e com ele morarmos para toda e por toda a eternidade. Portanto, aí está essa explicação. Quando ele fala lá em João 6, né, de 50 em diante, quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não terá parte comigo, nem vida em si mesmo. Ele está falando da sua morte, do seu sacrifício, que quem aceitá-lo, com ele viverá. E quem não aceitá-lo, condenado já está e estará sempre. Pensemos nisto. Deus nos abençoe. Vamos à conclusão da lição. Conclusão da nossa lição. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim,
Aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Pastor Mário. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico para o seu sustento, a nossa alma precisa da palavra de Deus para o seu sustento espiritual. No Salmo 119, todo o capítulo, que é o maior da Bíblia, ali só tem palavra que nos explica o nosso sustento. No verso 9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. No verso 89 está dizendo que esta palavra, ela permanece para sempre no céu e, é claro, está sempre em nossos corações. Em João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 17:17, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 8:32, ele disse: conhecereis a verdade, palavra, e a verdade vos libertará. E ele se identifica dizendo: eu sou o caminho, a verdade, isto é, a palavra e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o eterno eu sou. Passado, presente, futuro. Simplesmente ele é Deus. E ele é o pão vivo que do céu desceu para alimentar, matar a nossa fome. Ele é a água viva que do céu desceu para saciar a sede da nossa alma. Alimente-se nele. Mate a sua fome espiritual nele. Mate a sua sede espiritual nele, porque ele é o nosso pão, ele é a nossa água. Quem tem sede, disse ele, venha a mim e beba. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim, jamais terá fome, disse o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Deus continue sempre com você e te ilumine nesta próxima aula. Você que vai ensinar, professor. Você que vai aprender, aluno. Seja aluno da escola dominical. Pai eterno, te louvo e te agradeço por estar aqui ministrando a tua palavra neste dia. Dá-nos a tua inspiração, Senhor, tanto para quem vai ensinar, quanto para quem vai aprender. Estenda a tua mão para os enfermos curar e os problemas solucionar. Te imploro todas estas coisas em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O eterno amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão, juntamente com a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. O pão da vida descendo dos céus, da paz, saúde e
Se algum perdido buscar